No dia 24 de março, as forças iraquianas, apoiadas pela coligação internacional, iniciaram a missão para a retomada do controlo da cidade de Mossul, que foi ocupada há cerca de 2 anos pelo Estado Islâmico no Iraque e no Levante, o ISIL. As operações militares começaram com o controle de algumas aldeias a sul da cidade, de forma a garantir que o caminho era seguro para as forças iraquianas avançarem e enfrentarem a resistência dos combatentes do Estado Islâmico. A Euronews cobriu estas operações militares numa guerra muito pouco tradicional, dada a criatividade brutal das táticas do ISIL, como ataques suicidas, carros armadilhados e túneis surpreendentes que se tornam desafios enormes para os soldados iraquianos. Ao longo do período em que acompanhámos as operações para a reconquista da aldeia de Nazir, pudemos testemunhar chuvas de morteiros na área em que evoluímos. Situada no norte do Iraque, Mossul é a segunda maior cidade do país e tornou-se a capital do Estado Islâmico no Iraque, protegida no flanco sul por aldeias já sob controlo do ISIL. O ISIL conquistou a cidade de Mossul no dia 9 de junho de 2014, num ataque surpresa, e desde aí a cidade tornou-se a praça forte do Estado Islâmico no Iraque, tal como Al-Raqqa na Síria, considerada como o centro nevrálgico da estratégia de expansão em toda a região. Logo após a tomada do controle de Mossul, Abu Bakr al-Baghdadi surpreendeu o mundo ao anunciar a criação do Estado Islâmico no Iraque e no Levante, o ISIL. O controlo de Mossul levantou muitas questões sobre a forma como o exército iraquiano retirou e deixou para trás uma tão grande quantidade de armas. Tentámos encontrar respostas junto do então governador da cidade, Asil Anujafi. Os grupos do Estado Islâmico tomaram posse de qualquer coisa como 3 mil milhões de dólares de armas só aqui em Mossul. É uma enorme quantidade de armas que lhes servirá para um longo período e muitas batalhas. Foi o exército iraquiano que permitiu a entrada dos combatentes do ISIL na cidade de Mossul, acreditando que seria mais fácil depois sitiar a cidade, combatê-los e derrotá-los. Mas, infelizmente, o plano falhou. Pedimos às forças peshmergas para entrarem na cidade e ajudarem-nos, mas o antigo primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, manifestou-se contra. Eu contactei diretamente as forças americanas, nomeadamente o Sr. Brett McGurk. Encontrei-me com ele aqui na cidade de Erbil e informei-o que Mossul estaria brevemente nas mãos do Estado Islâmico, mas não mostrou qualquer interesse, nem sequer respondeu. Após longos meses de preparação, o exército iraquiano, com os peshmergas e com a Aliança Internacional, decidiram dar início à batalha pelo controlo de Mossul e das aldeias em redor. Acompanhámos as reuniões tripartidas no distrito de Mahmur, a sudoeste de Erbil. A coligação internacional anunciou que a reconquista de Mossul seria possível durante este ano, mas o comandante peshmerga general Sirwan Barzani não esconde o ceticismo. A Aliança Internacional não mostrou um apoio sério e necessário à guerra contra o Estado Islâmico, uma frente com uma verdadeira estrutura no terreno. O ISIL agora tem um Estado e uma capital que é Mossul. Isso é um facto e eles têm também campos de treino militar e, consequentemente, com todas estas capacidades e a forma como a Aliança Internacional está a lidar com o assunto, nunca seremos capazes de os derrotar. Por seu lado, as forças iraquianas têm a esperança de derrotar o ISIL e recuperar Mossul, sobretudo depois de terem reconquistado várias aldeias em redor em apenas algumas horas. O ministro iraquiano da Defesa, Khaled al-Obeidi, foi mesmo a Mahmur ver como decorriam as operações. Tanto o exército como o povo iraquiano estão a lutar contra o ISIL para o bem do resto do mundo. A Aliança Internacional está a dar-nos um apoio enorme nesta guerra. Podemos dizer que estão a desempenhar o seu papel, mas o verdadeiro desafio vem depois da vitória militar, quando precisarmos de um verdadeiro desenvolvimento no nosso país. Apesar do progresso das forças iraquianas, o perigo mantém-se. Os postos da linha da frente estão em permanência sob ataque de morteiros e mísseis Katyusha e carros armadilhados que provocam dezenas de vítimas entre as forças iraquianas e peshmergas e tornam mais difícil a progressão no terreno.
Os grupos do ISIL estão a utilizar milhões de residentes em Mossul como escudos humanos e isto é um enorme obstáculo para o exército iraquiano. Não podem reconquistar Mossul, pondo em risco a vida das suas gentes. O exército iraquiano e os peshmergas ergueram postos avançados de defesa que estão rodeados de minas ao longo de toda a fronteira do distrito de Mahmour para evitarem a aproximação e a infiltração de atacantes do ISIL. Nos últimos 2 dias, sofremos 5 ataques do Estado Islâmico durante a noite, mas conseguimos derrotá-los e empurrá-los para fora da cidade após termos matado 12 dos seus elementos. Diria que o ISIL agora está na defensiva, contando com a ação das minas que espalhou e dos ataques suicidas e com carros armadilhados. Vamos agora a caminho do posto mais avançado, onde os peshmergas tentam garantir a segurança no avanço das forças iraquianas. É, ao mesmo tempo, um apoio ao exército iraquiano e a guarda das fronteiras da região do Kurdistão. Com os morteiros a caírem não muito longe, preparamos uma entrevista com o brigadeiro peshmerga Omar Ghazali. Estamos a combater o ISIL em condições muito difíceis. O governo central em Bagdade, sob ordens do antigo primeiro-ministro al-Maliki e do atual al-Abadi, decidiu suspender o orçamento para a região do Kurdistão e cortou os salários aos soldados peshmergas. Enquanto os soldados iraquianos tentam avançar no terreno, os peshmergas tentam garantir a segurança das fronteiras. A missão das forças curdas aqui limita-se a proteger as fronteiras e a manter afastados os combatentes do Estado Islâmico e particularmente os bombistas suicidas que atacam sobretudo durante a noite, mas também permitem o aprovisionamento e a logística de apoio aos militares na linha da frente. A zona de fronteira é uma área de cerca de 1000 quilómetros que vai de Rabia, na Síria, a Sinjar, na fronteira do Iraque com a Síria, até ao sul de Kirkuk. Estamos agora no posto avançado de Sultan Abdullah, ponto de partida da operação para retomar a aldeia. Este posto é considerado um dos mais importantes na linha da frente na luta dos peshmergas contra o Estado Islâmico, porque se situa nas proximidades de Mossul e de outras aldeias ainda nas mãos do ISIL. Desde que alcançaram esta posição, os soldados ainda não conseguiram avançar, mas a localização é estratégica, porque é uma zona de ligação entre Kirkuk, Erbil e Mossul. Foram aqui travadas duras batalhas e, pela primeira vez nesta guerra, o ISIL utilizou armas químicas. Os soldados deixaram-nos ouvir e filmar a forma como interceptam as comunicações do ISIL, piratando as respectivas frequências. Uma prática que os ajuda muitas vezes a antecipar os ataques previstos pelo inimigo. Os peshmergas também nos mostraram as estratégias que estão a usar para manter o inimigo à distância, colocando minas na área junto à fronteira e espalhando cabos elétricos a partir do posto de controlo. Quando os combatentes do Estado Islâmico se aproximam, eles fazem explodir as bombas por controlo remoto. O brigadeiro Mohamed Assad indica-nos as posições das forças do ISIL a partir do sítio onde nos encontramos. Este posto de controlo situa-se a cerca de 1,8 km das posições do Estado Islâmico. Se virmos qualquer movimento das forças do ISIL, as nossas tropas disparam imediatamente. Estamos sempre preparados para responder aos respectivos ataques, de forma a prevenir que entrem na nossa zona e, sobretudo, para evitarmos os ataques suicidas e as ações de guerrilha. Na nossa presença, as forças peshmergas detectaram movimentos de 2 militantes do ISIL no lado oposto. Por isso, tomaram a iniciativa de abrir fogo com metralhadoras cujos tiros têm um alcance de cerca de 3 km de distância. Esta cena a que assistimos é o cotidiano destes homens aqui e em todos os outros pontos em que combatem.
Chegamos ao campo do Tigre Negro, o quartel-general das forças peshmergas de Mahmoud, chefiado pelo general Sirvan Barazani. Há 2 anos que estes soldados desempenham um papel crucial nesta guerra e, apesar da falta de equipamentos, conseguiram derrotar o Estado Islâmico e proteger a nação curda, sujeita à mais brutal forma de ocupação, tortura e atos de guerra. As linhas da frente dos peshmergas estão espalhadas por uma área de cerca de 1000 km face aos grupos do Estado Islâmico, mas nesta guerra enfrentamos formas de ataque únicas e não tradicionais. Por isso precisamos de equipamentos sofisticados como câmaras de vigilância, radares, sensores de movimentos e dispositivos de detecção de calor para impedi-los de se aproximarem. Apesar da falta de equipamentos, os nossos soldados mantêm-se permanentemente atentos, como pode ver aqui na linha da frente, especialmente no posto onde fomos bombardeados com gás mostarda, o que aconteceu pela primeira vez desde o início da guerra. Já tivemos mais de 36 ataques a este posto onde estamos agora, mas o ISIL ainda não conseguiu avançar nem 1 quilómetro em direção a nós. Avançamos agora para a cidade de Kirkuk, rica em petróleo e que esteve durante bastante tempo nas mãos do Estado Islâmico, até que os peshmergas e as tropas iraquianas conseguiram retomar o controlo. A cidade é muito importante porque se situa na fronteira entre os distritos de Erbil e Bagdade e na zona montanhosa mais alta da região, razão pela qual o ISIL tentou desesperadamente mantê-la sob controlo. Kirkuk está agora sob a proteção dos peshmergas curdos espalhados por toda a área montanhosa, a poucos quilómetros da zona onde estão sediados grupos numerosos de militantes do ISIL. Visitámos a linha da frente ocupada pelos militantes do Movimento de Libertação do Kurdistão, que vieram do Irão e estão entre os combatentes curdos e conseguiram também eles derrotar o ISIL numa batalha que não foi fácil. O ISIL tem atacado todas as áreas do Kurdistão e conseguiu conquistar bastante território até se aproximar do distrito de Dibs, a oeste de Kirkuk, zonas que estavam sob o controle do exército iraquiano. Mas as tropas retiraram sob a ordem de al-Maliki, deixando as armas nas mãos do ISIL, permitindo-lhes tornarem-se uma força poderosa, utilizando essas armas contra nós. Não foi uma tarefa fácil chegar aqui, porque as medidas de segurança são extremas. O líder desta unidade militar faz-nos ouvir uma gravação das vozes dos seus homens durante a batalha, o que nos dá uma ideia das condições difíceis dos combates. A fé que depositam no nacionalismo curdo e as ameaças do ISIL obrigam estes homens a lutar e a resistir até ao limite. Têm orgulho no que já conseguiram e na missão de reconquista de Kirkuk e na captura das armas ao Estado Islâmico. Ao lado deles está uma unidade militar de mulheres curdas que decidiram lutar para defender a honra e vingar todas as raparigas que foram assassinadas, sequestradas ou violadas pelos militantes do Estado Islâmico. Foram treinadas para lutar como os homens, treinadas para lutarem e resistirem e, sobretudo, para evitarem cair nas mãos do ISIL. Transformaram-se no modelo para derrotar o ISIL e ficaram conhecidas pela Batalha de Kobani e Sinjar e pela missão de reconquista das zonas da comunidade Yazidi. Apesar da força e da brutalidade dos grupos do ISIL, ainda não conseguiram chegar aqui, porque as nossas forças estão a enfrentá-los corajosamente. Os soldados são homens e mulheres sólidas e sacrificam-se muito em todas estas batalhas. Eu vou continuar a lutar para vingar todas as mulheres mortas pelo Estado Islâmico. Enquanto as tropas iraquianas se batem para recuperarem o controle da cidade de Mossul, quartel-general do ISIL no Iraque, o fluxo de refugiados continua a partir das aldeias onde decorrem os combates. Filmámos dezenas de residentes que fogem da aldeia de Al-Nazir enquanto a batalha decorre a pouco mais de 1 quilómetro deste local. Fogem dos ataques sucessivos e das trocas de tiros entre o exército iraquiano e os militantes do ISIL. Alguns destes refugiados tiveram a sorte de conseguir chegar ao distrito de Mahmoud, enquanto outros foram mortos pelo caminho. Vimos as marcas deixadas pelas balas nos respectivos carros, enquanto tentavam escapar das aldeias e casas tomadas pelo ISIL há mais de 2 anos.
Cerca de 3.000 refugiados chegaram à região de Marmour desde o início das operações militares. Crianças e mulheres viajam sozinhas, muitas famílias foram separadas. Os que sobreviveram não têm comida nem cuidados médicos, apesar do esforço de algumas organizações humanitárias. Temos passado muita sede e fome, temos medo e há bombas a rebentar por todo o lado e morteiros a caírem sobre as nossas cabeças enquanto tentamos escapar e abrigar-nos. As autoridades curdas começam por separar os homens e as mulheres assim que os refugiados chegam. Depois investigam os homens e confirmam a sua identidade antes de os aceitarem como migrantes, uma forma de evitar que membros do ISIL se infiltrem entre os refugiados. Conseguimos acompanhar o exército iraquiano para visitarmos uma das aldeias reconquistadas ao Estado Islâmico há alguns dias. A permissão não foi fácil de alcançar, dado que a área é extremamente perigosa para os civis. Saímos do quartel-general das operações em direção a Kurbardan, 10 km a oeste de Marmour. Atravessámos a última linha de defesa construída pelas tropas iraquianas e pelos peshmergas para proteger o distrito de Marmour e encontramo-nos na planície a céu aberto. Ao longo destas estradas perigosas vimos tanques do exército iraquiano destruídos pelas armas do ISIL há poucos dias. Subitamente, um grupo da Brigada de Desminagem obriga-nos a parar porque há minas na estrada e é muito perigoso. Um dos membros da Brigada discute com o condutor do nosso veículo por não ter parado imediatamente quando lhe pôs a mão no vidro para o fazer. Os membros do ISIL percorrem estas áreas durante a noite para deixarem minas na estrada e depois regressam às aldeias onde estão instalados. Foi um alívio a presença e o aviso dos soldados iraquianos. Chegamos aos arredores da aldeia de Kurbardan, onde há muitos sinais da dura batalha que aqui se travou. Há corpos de combatentes do ISIL espalhados pelo chão e o odor da morte está por todo o lado. Para o exército iraquiano, esta aldeia é considerada a verdadeira linha da frente contra o Estado Islâmico. Esta área ainda está exposta aos ataques de morteiro. Os soldados deram-nos instruções muito claras sobre a forma de caminhar e para estarmos em alerta permanente, porque o terreno está todo minado. À medida que avançamos para Kurbardan, começamos a ver mais soldados iraquianos, o que nos faz sentir mais confortáveis e ter menos receio de cairmos nas mãos do Estado Islâmico. A aldeia, que tinha mais de 300 residentes, está agora completamente vazia. Recebemos instruções dos soldados para ficarmos na aldeia por razões de segurança. Durante a batalha para retomar esta aldeia foram mortos 2 amigos meus, soldados, para além de termos tido muitos feridos. Apesar disso, mantemos um espírito forte e muita esperança nas próximas vitórias, até que o exército iraquiano consiga recuperar todo o território do Iraque. Olhando atentamente para os vestígios da batalha, podemos perceber claramente as táticas militares do ISIL. Carros armadilhados conduzidos por bombistas suicidas que avançam a grande velocidade contra as colunas militares. Mas o mais perigoso são as dezenas de túneis que ligam as casas entre elas e muitas vezes ligam também as aldeias. Os túneis são considerados um dos maiores desafios para as tropas iraquianas. Os grupos do ISIL escavaram estes túneis para se poderem movimentar mais facilmente de umas casas para as outras e também para se protegerem dos ataques aéreos. Não há viva alma. Reina o silêncio. Quando os combatentes do ISIL estão a ser atacados, refugiam-se nestes túneis que se estendem por 1,5 km e assim podem sair do outro lado. Já descobrimos muitos e há dezenas que fazem a ligação com todas as casas. Os morteiros continuam a cair enquanto caminhamos pela aldeia. Cinco dias antes de chegarmos aqui, um bombista suicida correu em direção a um grupo de soldados iraquianos perto da mesquita. Os soldados dispararam, mas ele continuou a correr até conseguir entrar na mesquita e fazer-se explodir. A explosão matou várias pessoas e feriu muitas outras. O cenário do massacre permanece intacto.
Falámos com outro soldado aqui em Kurbardan que confirma que a guerra contra o Estado Islâmico vai ser ainda longa e dura. Até agora temos feito progressos. Os nossos soldados são verdadeiros heróis e estão prontos para as próximas batalhas, com esperança de os derrotar e acabar com eles, porque são um grupo de terroristas cobardes. Encontramos a mesma determinação entre a unidade feminina dos Peshmergas com quem estivemos em Kirkuk. Aos 19 anos, Naistman, nascida no seio de uma família revolucionária do Kurdistão, decidiu vir para a linha de frente para lutar contra o ISIL. Casou-se há pouco tempo e o marido também está no combate. Tem saudades da família, mas defender a pátria é para ela uma prioridade. Eu consegui atingir vários combatentes do ISIL. Alguns foram feridos pelos meus tiros, outros foram mortos. Temos defendido esta linha com diversos combates quando os membros do ISIL nos atacam. A minha vida pessoal e a minha vida militar estão interligadas, mas o meu sonho pessoal é de viver em paz com a minha família. É tudo o que desejo. Naistman veio juntar-se às tropas há cerca de um ano. Não perde a esperança de ter um futuro brilhante na sua terra.